Hoje nós vamos falar sobre a dependência química, que é um tema muito importante e que cada vez mais nós brasileiros estamos usando mais substâncias psicoativas. Então vamos à definição do que seria dependência química. Dependência química é uma condição física e psicológica causada pelo consumo constante de substâncias psicoativas. Devido à constante utilização desses tipos de drogas, o corpo humano se torna cada vez mais dependente dos mesmos, tendo como consequências sintomas que afetam o sistema nervoso. Então é importante a gente entender esse tema, porque às vezes estamos muito acostumados e não damos tanta importância a essa dependência química. O que seria então substâncias psicotrópicas? Vamos dar uma olhada. Ou substâncias psicoativas. Uma substância psicoativa, substância psicotrópica, droga psicotrópica ou simplesmente psicotrópico é uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. E é exatamente isso que devemos prestar atenção. Essas substâncias que são capazes de modificar a forma do nosso pensar são essas substâncias que podem levar a uma alteração do nosso comportamento e, consequentemente, levar a um prejuízo. O dependente químico, achamos só que ele é dependente de tais substâncias aqueles que são usuários de drogas, as drogas ilícitas. Não, são qualquer substâncias, como por exemplo um analgésico, que é comum de comprarmos em uma farmácia, café, cigarro e sem falar em outras substâncias que estamos habitualmente usando, mas não temos consciência de que são substâncias que trazem um prejuízo. Por exemplo, aquelas pessoas que vão usando constantemente o café e nem percebem que passaram para 2 xícaras, 3 xícaras, 4 xícaras e que não passam mais sem ficar sem aquele café. E às vezes gerando até mesmo abstinência. Tem certas pessoas que quando não bebem uma xicrinha de café sentem dor de cabeça ou um desânimo. Aí ela é obrigada a tomar um pequeno café. Essa é uma dependência química. Não traz tantas consequências, mas é uma dependência química. Quando a situação onde a pessoa perde totalmente o controle, aí já existe uma patologia, onde a pessoa tem um grande prejuízo na sua vida diária. Por exemplo, ela não consegue trabalhar sem usar tal substância, ela não consegue ficar calma sem usar tal substância. Isso vai gerando um efeito na vida desta pessoa, trazendo um grande prejuízo no dia a dia, nas suas relações, no seu trabalho, em toda a esfera da sua vida. E quando essa pessoa tenta parar de usar tal substância, ela se sente muito desconforto. E esse desconforto também traz um grande prejuízo, que seria a abstinência. Por exemplo, uma pessoa que usa o fumo, o cigarro todos os dias, ela fica dependente, além daquele hábito de estar acendendo o cigarro ou estar segurando o cigarro para se acalmar, existe a própria substância que traz para ela um conforto, diminuindo, por exemplo, a ansiedade. E quando ela não tem o cigarro por perto, isso causa a ela um desconforto
tão grande que ela começa a ficar inquieta. Tem pessoas, por exemplo, que com um cigarro, se ela saber que não tem mais cigarro ou não tem mais na bolsa o cigarro, ela entra em desespero. Ela tem que sair para comprar o cigarro, às vezes até mesmo de madrugada, para saber que assim, dentro da minha bolsa, dentro da minha pasta, tem um maço de cigarro. Então a gente percebe que, além da substância química, também existe uma dependência no comportamento dessa pessoa, onde ela vai precisar de ter ou saber que tem ali aquela substância. Sem falar em outras substâncias que causam maior dependência. Por exemplo, as drogas, como as drogas lícitas e ilícitas, como remédios, por exemplo. Se a pessoa não sabe que ela tem ali o Lexotan dela, ela tem medo de ter uma crise de abstinência ou uma crise de ansiedade, ela precisa saber que dentro do bolso dela tem um comprimido que ela possa colocar debaixo da língua. Ou até mesmo uma outra substância química ilícita, como por exemplo a maconha, a cocaína. A pessoa precisa daquilo para ela executar ou diminuir a sua ansiedade, ou até mesmo fazer com que ela produza muito mais no caso das cocaínas. Então, é importante a gente estar atento a essas substâncias, observar como nós estamos fazendo essas substâncias e, se percebermos que tem um prejuízo, nós temos que procurar ajuda imediatamente. Porque esse caso você pode estar aumentando essa dependência, trazendo um grande prejuízo para você, para as pessoas que estão à sua volta, gerando problema no seu trabalho, na sua relação, na família. Fica a minha dica e preste atenção no que você usa. Ok? Um grande abraço.